Que o Gustavo Machado, orientação marxista, está em busca do pentacampeonato agora, em mais um debate, dessa vez com ele, Engenheiro Léo. O Engenheiro Léo, pra quem não sabe, foi graças a ele que se perpetuou na internet o meme lá que o brasileiro tem 84 de QI e é menos inteligente que um macaco. Essas conversas de sempre, né? Foi uma thumbnail dele, acho que do Monarch Talks, que virou meme no Twitter, e agora as pessoas repetem isso à exaustão. Ah, o brasileiro tem que ir melhor. E assim, parece que todo mundo que fala isso é engenheiro da NASA, né? É astrofísico, tá ligado? É tipo assim, né? Mas vamos lá. Aqui eles estão debatendo se esse corte viralizou no Twitter. Cérebro é meio de produção. Posso começar já fazendo uma pergunta? Por favor. Não? Pode começar. Então vamos lá. Só de curiosidade, tá? Porque o Gustavo falou que ele se coloca como marxista mesmo, de esquerda. Isso. Eu queria só... pra entender, pelo amor de Deus, não quero nem brigar, nem... Eu quero aprender também. Pode ficar à vontade. Né? Não, eu tenho uma coisa que eu tenho... dificuldade de entender, que sempre fala os esquerdistas gostam muito de falar de meios de produção. Eu queria entender o que é um meio de produção. Meio de produção é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção com vistas a produzir outra coisa. Então são aquelas mercadorias que elas não são voltadas para o consumidor final. Tá? Elas são voltadas para a própria cadeia de produção da indústria, com vista lá no final da cadeia produzir um produto final. E você acredita que tem pessoas que não têm meios de produção? Não acredito não, isso é factual, né? A maioria das pessoas não tem. Eu gosto. Eu sabia que o Gustavo... Cara, o Gustavo, vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa muito séria aqui. Eu, Luigi, tenho uma posição muito franca, muito aberta em relação aos debates. Eu acho que eles são infrutíferos, eu acho que eles não levam a lugar algum. E eu sempre fui muito claro em relação a isso, né? Falei, cara, vocês querem debater? Vocês debatam à vontade. Eu vou fazer react, entendeu? Vou me divertir, vou dar risada e tal. Porém, o Gustavo fez com que eu mudasse de ideia. Por quê? Porque ele ganhou os debates? Não é, acho que assim, não dá nem falar que ele ganhou o debate, porque eu acho que ele debateu sozinho. Mas é que o Gustavo, ele é extremamente respeitoso, extremamente educado, ele não tá ali pra dar mitada, ele não tá ali pra dar lacrada, ele não tá ali pra desqualificar ninguém, ele tá ali com uma postura muito ética, muito preparada. Ele é esse materialismo dele, que ontem mesmo no chat que tinha um pessoal que ficava até incomodado. Eu gosto. Então ele, por exemplo, ele não tá ali na intenção de gerar cortes pra ele. Vocês entendem essa diferença? Porque convenhamos, quando o pessoal vai debater, inclusive amigos nossos, eles estão interessados ali na claque também. Não vem falar que não, que tá assim. Fazer um cortezinho também pra rede social, fazer um Reels. E pra fazer Reels, pra fazer cortezinho, você tem que ter essa postura mais combativa, de ganhar debate. Cara, o Gustavo, ele tá na dele, rebatendo, conversando, dialogando, de uma forma muito respeitosa. Você não vê ele levantar a voz, você não vê ele falar um palavrão, você não vê ele adjetivar nada, ele não fica adjetivando. Então o Gustavo, ele fez mudar de ideia, cara. Isso daqui, e tanto que, depois dos debates que ele fez lá no corte, no Redcast, eu fui dar uma olhada nos comentários, assim, muita gente de direita falando assim, caramba, esse cara é bom. Caramba, esse cara é diferenciado. Ele e o Mamãe Falei ia ser bravo. Não, porque o Mamãe Falei, ele não joga. O Mamãe Falei, ele quer... Sabe? Não adianta, né? Mas ia ser engraçado, né? Ver o Gustavo com essa postura dele sólida, rígida, né? Sem essa afetação de querer imitar, né? Eu gosto. Tenho medo de... Ainda que, evidentemente, as pessoas podem falar assim, qualquer pessoa pode pegar alguma coisa e vender na rua, né? Sim. Mas isso é um ponto interessante, Léo. Tá aí um ponto bom pra gente discutir. Por quê? Porque beleza, qualquer pessoa pode fazer alguma coisa na sua casa, se ela tiver casa, evidentemente, porque também a gente tem morador de rua e tudo mais. Mas uma parte grande da... Eu só fico triste porque o Gustavo não é maior. Eu acho que eu sempre falo pra galera, se inscreva lá no canal dele, mas é porque eu acho que o Gustavo, dentro de um limite dele ali de produção de conteúdo, eu acho que ele não consegue ter tanto volume de vídeos como o YouTube pede às vezes, né? Mas, cara, ele é incrível, cara. Ele é incrível, cara. Ele é incrível, assim. Então, enfim, não se esqueça de inscrever, Orientação Marxista. População e vender na rua e etc. Ou talvez entrar na internet, nesses sistemas que existem, que ela vai estar dentro de uma cadeia de outra empresa da qual ela está associada, exato. Mas o que realmente interessa, o grande problema, penso, nesses debates que envolvem liberalismo,
é que, e estou falando liberalismo sentido amplo aqui, tá? No sentido como usualmente se discute hoje. Não sei, inclusive, se é o seu caso, né? Não estou me referindo especificamente, até porque é que sempre se dá exemplos assim, de pequenos empreendimentos, de pessoas valorosas que realmente, para sobreviver, se jogam empreitadas mil, para produzir seja o que for, para fazer seja o que for, né? Só que quando nós olhamos para a sociedade, tudo aquilo que nós consumimos, a gente vai ver que a massa de pessoas que faz isso, vários milhões de pessoas, representa um tantinho assim dessa riqueza que circula, inclusive como meio de produção. E aí eu chego lá. O grosso são o quê? São empresas monopolistas, gigantescas. E pior, elas precisam ser monopolistas gigantescas. Porque hoje, para você produzir um celular, você não vai fazer isso na sua casa, vai comprar os meios de produção para produzir um celular ou para produzir um semicondutor, né? Vou fazer o semicondutor aqui na minha casa para vender, não tem jeito. Sim. Isso aqui são produções em larga escala. Então, quando a gente fala meios de produção, o centro que nós estamos querendo focar aqui é o seguinte: os meios necessários para produzir a maior parte da riqueza que move e realmente ordena a sociedade inteira está concentrado num grupo pequeno de empresas, inclusive nacionalmente delimitadas, em regra geral, nem sempre são empresas brasileiras ou são empresas estrangeiras que atuam aqui dentro. E esses meios de produção que movem a grande massa da essa respiração aí, quem que tá respirando no microfone? É o engenheiro Léo, o Barafo ou o Mindinho? Riqueza do Brasil e do mundo, o grosso da população está apartada dele. Agora, fazer uma coisinha para tentar sobreviver, várias pessoas podem tentar fazer. Ainda assim, a gente vê como que é uma coisa extremamente complicada. E o trabalho assalariado é a saída da enorme maioria, porque basta ver as empresas que abrem no Brasil o período que elas duram. Né? Sim. E você vai ficar ali nos poros desse sistema produtivo. Né? Você não vai estar produzindo, agregando realmente valor nos setores realmente estratégicos da indústria, dos serviços, do comércio, não. Você consegue explorar, às vezes, aqueles poros. Ocasionalmente, tem casos individuais de pessoas que não tinham muito capital. Sim. E conseguiram ter uma ideia que vingou e tudo, e ascender, sim, isso acontece. Mas pensar isso enquanto um projeto de sociedade é um negócio completamente descabido, porque são coisas extremamente excepcionais e pontuais e localizadas. Se nós olharmos o grande capital e o controle dos meios necessários para fazer celular, para fazer carro, as grandes gráficas, as grandes estruturas de internet, de inteligência artificial, estão concentrados não só num grupo restrito de pessoas, mas eu vou mais longe, e é um ponto que eu acho que a gente pode desenvolver bem. É inacessível, não é só para a massa da classe trabalhadora, até mesmo para a maior parte dos capitalistas. Sim. Né? Esse é um problema crônico do Brasil. Eu sempre faço essa provocação, eu sempre transformo numa pergunta para você. Como que os liberais, uma perspectiva liberal no sentido que for, eu sei que tem várias nuances aí, viriam a possibilidade de desenvolvimento do Brasil por meio de uma abertura de livre mercado, sendo que o capital brasileiro não tem controle tecnológico de praticamente, com raras exceções, a gente pode pegar a Embraer, por exemplo, mas praticamente nenhum setor estratégico que agrega muito valor em larga escala que tem no mundo hoje. E para você ter acesso a isso, você não só tem que ter um capital muito volumoso, que alguns poucos no Brasil teriam esse capital, por assim dizer, mas você precisa ter controle tecnológico. E aí você já tira esses poucos do Brasil que existem, até se eles quisessem, porque você vai produzir um automóvel elétrico, um celular hoje, sem ter o controle tecnológico, são décadas de desenvolvimento acumulado, um segredo comercial, tecnológico, reservado para um grupo muito pequeno de empresas no mundo inteiro. Sem a gente ter acesso a isso, a cadeia de produção brasileira vai ter menos emprego, os setores que mais empregam, que mais demandam trabalho qualificado, que mais demandam pesquisa e etc., vão estar apartados do país. E aí eu queria entender como que numa perspectiva liberal se vê a possibilidade do Brasil superar esse quadro a partir dessas pequenas coisas que as pessoas bravamente empreendem individualmente, e mesmo nesse caso, na maioria dos casos, eles explodem aí em menos de 5 anos, como mostram as estatísticas, inclusive. Tá? Então, sim, esse é um aspecto central. E a enorme maioria das pessoas não tem o controle dos meios de produção necessários para produzir a grande riqueza que move a sociedade. Embora ela pode fazer coisinhas aqui e acolá nos poros da sociedade, quase sempre atreladas às estruturas das grandes empresas, tá? O iFood, a Amazon. Esse foi o único trecho que o engenheiro Léo conseguiu ficar quieto. Pô, tem 4 horas, então aqui é o começo, literalmente. O Mercado Livre, usando essas plataformas e no final até trabalhando para elas com baixa remuneração. Gostei do Gustavo, hein? Fala bem. Gostei. Bom. Gustavo, um meio de produção, ele serve para produzir, então no final das contas um produto, né? Tudo que você produz, a gente pode definir como um produto, certo? Sim.
Ok. Se eu pegar, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare, se eu tenho os direitos de Romeu e Julieta de Shakespeare, você considera um produto? Não, isso aí é um direito de Romeu, é um direito intelectual sobre a obra, né? No caso, isso aí é um royalty, é como se fosse uma patente. Como se fosse uma patente, Sim. exatamente. E não é um produto? Não é um produto. Você precisa daquilo para produzir, por exemplo, os livros de Romeu e Julieta, as peças de Romeu e Julieta, um filme de Romeu e Julieta. Como uma pessoa tem direito intelectual sobre aquilo, ela ganha um percentual sobre os produtos que forem feitos sobre aquela ideia que ela desenvolveu. Porque Romeu e Julieta não é o livro. Você faz uma definição, você faz uma separação, por exemplo, entre produto e serviço, por exemplo. Para você, serviço é uma coisa e produto é outra, por exemplo. Mas veja, patente e serviço também são coisas completamente diferentes, né? O que é um serviço? Eu não faço. E o brasileiro tem 80 e não sei quantos de QI, galera, né? O QI do brasileiro é menor que um QI do macaco, sabia disso, rapaziada? O macaco mesmo, ele tem um QI. Faço uma definição, eu vejo que né? Um serviço é quando a gente vende atividade. Isso. Que não deixa de ser um produto. Não, mas veja... Você tem um marketing, você pode colocar uma embalagem, uma cara, uma marca, num serviço. Se você quiser chamar de produto, tudo bem, mas esse produto ele é diferente daqueles outros produtos que se separam da atividade. Mas você produziu, põe à venda e a gente pode considerar como produto. Que é diferente daqueles como uma obra de arte, se separam, né? Então são três coisas diferentes. Serviço é quando você vende a própria atividade, não o produto da atividade. Então eu considero que o que está sendo vendido... Pô, isso aí até eu no Formando Creator separo assim, cara. É o que está sendo vendido, o que? Atividade. Então tem lá um cabeleireiro, ele não está me vendendo um produto, ele está me vendendo o quê? A atividade de cortar o cabelo. Eu falo, tipo assim, o que você pode fazer? É o exemplo clássico que eu dou no Formando Creators. Tem até na aula que eu fiz aqui no canal mesmo sobre isso. O que você quer vender? Você quer vender serviço ou você quer vender um produto, né? Pô, você tem um produto físico, você tem um produto digital, você tem um curso, uma mentoria, um acompanhamento online, um grupo de estudos, né? Um e-book, isso é um produto. Ou você tem um serviço, né? Que você faz uma prestação de serviço. Para parar a barba, fazer aquelas coisas ali. É isso que está sendo vendido. Mas ele pode personalizar essa atividade dele. Ele pode dar um nome nela, vai ter suas características específicas, dando uma aula, de como ele faz. Professor dando uma aula. Você está vendendo o quê? A sua atividade, não produto atividade. É que se fosse só uma atividade, você não teria nem diferença de preço. Então, se você vende corte de cabelo, ele vende. Teria que ter tudo o mesmo preço. Não precisa ser todos iguais. É aí que tá. Tem diferença. Igual produto, atividade, pode ter diferença. Por isso que eu categoro como um produto. Entendeu? Porque eu tenho uma marca envolvida, eu tenho uma qualidade envolvida. O nome não importa, eu não discuto com o nome. Legal. Mas o que a pessoa está fazendo, né? Materialmente, o que ela está fazendo? Vendendo atividade. Sim. Ponto. Essas atividades podem ser diferentes? Sim. Essas atividades podem envolver grau de qualificação diferente? Claro. Essas atividades vão ser todas iguais? Não. Assim como os produtos não. Mas... Assim como eu escrevo, por exemplo, um Shakespeare, para escrever um manual e vender para alguém. É um produto, concorda? Sim, mas veja que a patente é porque são coisas, sabe, uma das maiores Independente confusões. de ter patente. Eu escrevo, por exemplo, um manual sobre qualquer coisa, sobre a vida. Você tem e vendo para direito você. intelectual sobre aquilo, né? Você tem um direito ao produto pelo direito intelectual de ter mas criado esquece aquilo. a parte legal. Mas não é legal, os processos são diferentes. Não, imagina assim, eu escrevi um livro, um manual sobre a vida. Só eu tenho. Ninguém outra pessoa tem. Sim. Então, eu tenho ele como produto, eu posso vender para você. Pode. Concorda? Você está vendendo o direito sobre aquilo que você Não, estou vendendo aquilo que eu escrevi para você. Mesmo. Vendi o livro, escrevi. Esquece que existe a parte legal. Esquece que pensando em parte legal. Ele tá querendo dizer que isso denota ele, o meios de produção. Cara, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu fui no evento da Hotmart palestrar em 2023. 2023. Aí tinha lá cara que faturou 100 milhões com a Hotmart. Faturou 10 milhões, 50 milhões com a Hotmart, né? Você fala assim, pô, esses caras são os donos do meio de produção, eles têm o curso deles, eles têm o produto deles, é deles. Só que tá dentro de uma plataforma que lucra bi, que vale bi, que é a Hotmart. Se a Hotmart falar assim, não vou hospedar mais teu curso aqui, acabou! Entendeu? Não quero mais, acabou! Tá ligado? E aí? Ah, não, mas aí eu vou pra concorrente. Ah, não quero hospedar o teu também. Mas eu vou pra outra, também não quer. Entendeu? Essa é a questão. A Hotmart é a chefona, podemos dizer assim. Você tem o produto, eu tenho o Formando Creators. Formando Creators é dentro da Hotmart. Entendeu? Eu sou dono do Formando Creators. Mas eu não sou dono do meio em que ele funciona. Porque sem a Hotmart, sem o YouTube e sem o Instagram pra eu divulgar o meu produto, acabou, cara.
Entendeu? Não sou dono de porra nenhuma. Se é meu canal aqui no YouTube mesmo, acabou. Se o YouTube não quiser mais eu aqui, acabou. Posso ter um canal com 1 trilhão de inscritos. Né? Existe patente? Não, porque Senão senão não tem... É porque os processos são diferentes, né? Se você entregar uma obra original só para mim, tem 2 possibilidades. Ou você está me vendendo o livro com aquele conteúdo, mas o conteúdo é seu. Inclusive, se eu pegar aquele eu tô entrando na parte legal. Não. São coisas diferentes. Ó. Na vida são coisas diferentes. Esquece o direito. O direito sumiu, não existe mais advogado. Então pronto, você pegou o livro, acabou, é teu. Se você quiser vender para outro, você pode. Se não tem parte legal... Claro, a parte legal ela tenta simplesmente normatizar isso aí. Isso, por isso que eu falei, esquece a parte legal. Mas o que você estaria vendendo para mim? Seria, agora eu posso explorar essa ideia como sendo minha? Ou agora eu... Sim, se não tem a parte legal, você pode. Okay, concorda? E é um produto. Mas onde você quer chegar com isso? Então, se eu produzi esse livro, esse manual, a partir do quê? O que eu usei para produzir? Vai respondendo você, eu deixo você responder suas próprias perguntas. Então, eu usei para produzir o meu cérebro. Então, você concorda que hoje talvez seja o mais importante meio de produção, o cérebro? Pô, bicho, tá sacanagem, cara. Pô, aí eu... Me mata de uma vez. Me mata de uma vez. Eu gosto quando ele dá o raiado. Me mata de uma vez. Me mata de uma vez. Não, eu acho que o cérebro... Que não seja o mais importante, mas concorda que é um meio de produção? Não, discordo. O cérebro não é um meio de produção? Não é um meio de produção, sob uma hipótese. Não quer dizer que ele não seja importante. Tá? O cérebro não produz, o cérebro humano não produz. Mas o meio de produção ele é um meio externo utilizado para produzir, não é essa questão. Mas por que ele tem que ser externo? Porque se eu tenho coisas na realidade que são diferentes, e eu mesclo essas coisas diferentes como sendo uma coisa só, eu estou confundindo 2 processos distintos, né? Por que eu vou chamar uma porta diferente de uma janela, entende? Porque elas são coisas diferentes, distintas, que cumprem funções diferentes, tá? Então, mas uma faca produz, dentro do processo, produz. Não, dentro de um processo... Uma faca produz corte, meu cérebro produz pensamento. São coisas diferentes que ela produz, mas as duas produzem. Mas o seu pensamento, ele só existe para a sociedade depois que ele se externa. Porra, meu Deus, cara, que ele não entendeu? Estou com uma brilhante ideia aqui. Daí, produz esse livro, distribui esse livro. Onde você vai fazer esse livro? Como que você vai... Pô, pensa um pouco, tio. Até se for e-book. Tá ligado? Até se for e-book. Se o seu pensamento só tá com você, ele é uma coisa puramente subjetiva e individual. Sim, a mesma coisa da então, fábrica de carros. O meio de produção, só depois que o carro ele se externa, é uma coisa que produto. foi, materializada e externalizada. Enquanto ele tá só com você, eu tive ali uma ideia de uma nova tecnologia para carro. Tal. E aí? Isso tá só na sua cabeça. Isso no mundo ainda não tem nenhuma influência. Por exemplo... Uma fábrica de carro não é um meio de produção, então? Ai, papai do céu, meu Deus, para de falar... Tá bom, quantos sentimentos, tá bom, você fala demais, gurizão, você fala demais, tá bom, para de falar, Nossa, tá bom, quantos sentimentos, tá bom, você fala demais, gurizão, você fala demais, Meu Deus do céu, cara. Cadê o QI? A produção de riqueza do mundo, as ideias que as pessoas têm na cabeça só vai ter impacto nela depois que ela é externalizada, depois que ela é objetivada, colocada em prática, colocada para fora. Então, coisas tão diferentes como um meio fundamental e essencial que é o cérebro humano. Sim. E aquela coisa que quando se materializa implica, por exemplo, no crescimento da riqueza, sim, eu tenho que diferenciar uma coisa da outra. Uma fábrica de carro não é um meio de produção, então? Uma fábrica de carro tem meios de produção. Então, porque o carro só vai ter valor a partir do momento que ele... Se eu tenho só a fábrica, se eu não materializei o carro e externar ele também não tem valor. Claro. A mesma coisa do cérebro. Claro que se eu ficar a ideia na minha cabeça, não tem valor. Mas o meio de produção está lá, já foi materializado, independente de ele ser usado para fazer o carro ou não. Assim como o cérebro foi materializado, ele não existia em certo momento. Se a empresa não produzir carro... Como é que é? Minha cabeça não tem valor. Mas o meio de produção está lá, já foi materializado, independente de ele ser usado para fazer o carro ou não. Assim como o cérebro foi materializado, ele não existia em certo momento. Se a empresa... Assim como o cérebro foi materializado, ele não existia em certo momento. Nossa, tá bom, quantos sentimentos, tá bom, você fala demais, gurizão, você fala demais, tá bom, para de falar, Meu pai amado. Não produzir carro... e o meio de produção está lá, toma prejuízo, ou seja, tem impactos materiais palpáveis, tá? Então são coisas muito diferentes. Não quer dizer que um seja mais ou menos importante que o outro, tá entendendo? Sim, mas são coisas muito diferentes. Então, no momento que alguém tem alguma ideia, se 50 milhões de pessoas na humanidade têm boas ideias naquele momento,
Se elas colocam ela em prática, isso vai ter influência enorme no fluxo do mundo no próximo período. Mas enquanto está lá na cabeça dela, não tem influência nenhuma. Sim. Agora, o meio de produção, que é um produto, quando você produz, aquilo ali tem um impacto mensurável, imediato, detectável pelo outro, inclusive. O que está na sua cabeça eu não posso saber, você não pode saber o que está na minha. Sim. Né? Então, sob nenhuma hipótese, um cérebro, ele é um meio para se fazer meio de produção. Fundamental, mas ele não é um meio de produção. Como um meio para fazer produtos. Não, o cérebro, como eu disse, se você pegar o PIB brasileiro, não tem cálculo de cérebro. Ai, papai do céu, cara, meu Deus. Será que ele não entendeu mesmo? Ou ele tá teimando porque ele viu que ele perdeu, que ele tomou uma sapatada? Olha. Tem cálculo de cérebro no PIB brasileiro? Sem dúvida que não, mas eu tenho cálculo, por exemplo, de potencial Qual de QI relatório de para empresa? eu produzir. Mas o cálculo do seu potencial de QI também não entra nos relatórios econômicos da empresa para mensurar a riqueza Mas não que é ela porque tem. alguém não colocou num relatório que ele não tem impacto Eu não compro arroz econômico. com ideia. Entende a diferença? Eu não chego lá e falo assim... Não se compra? Eu tenho uma ideia aqui, me dá um pacote de arroz. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Ela precisa ser materializada. Então a gente tem que ver o processo. Aí a partir do momento que ela é materializada, eu tenho um produto. Cara, não é possível, cara. Eu acho que ele tá tentando ver se o Gustavo... Não é possível, isso aí não é possível. Ah, mas a partir do momento que ela foi materializada, você tem, claro. Então, e eu posso, inclusive, fazer, a partir do meu cérebro, ter uma ideia. Pode ser uma música que eu canto e ganho dinheiro. Pode ser alguma coisa, uma história que eu conto, como muitos fizeram no passado e ganhava dinheiro com isso. Mas ele vai ganhar dinheiro entre como? Outros. Ele vai ganhar dinheiro com a música como? E é Ou importante essa sua uma questão. história. É interessante. Como? Por quê? Ele ganha dinheiro não pela música em si, não ganha nada. Acabei de estar aqui na minha casa, compus um monte de música. Sim. É só no momento que eu patentio aquilo, que eu transformo aquilo no direito, que quando a produção de mercadorias é realizada, por exemplo, seja ela digital, Spotify, seja ela em mídia física, seja ela do uso dessa música no cinema ou no teatro, não é isso? Eu vou ter direito a uma fração daquele valor que foi produzido. Ou seja, o valor produzido está naquela riqueza que foi feita. Mas você está considerando verdade que a sua ideia... As pessoas ganhavam dinheiro antes de patente existir. É fato que a sua ideia possibilitou o uso dela naquela riqueza. Tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem, gente. Acho que ele tá fazendo de propósito. Cara. Você tá entendendo? Mas a riqueza da sociedade, ela é a riqueza produzida exclusivamente. Exclusivamente. É ela que vai aparecer nos relatórios, e é ela que vai ser distribuída de modo a pagar a patente, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar os juros, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar aluguel. Tá mas entendendo? eu não sei se eu entendi onde o Léo... O cérebro não é um meio de produção sob nenhuma hipótese. Você não considera o cérebro um meio de produção? Não considero não. Porra, cara, não é questão de considerar, irmão, pelo amor de Deus. Não é, porra. Tá completamente equivocado esse ideia. Mas pra mim é um dos mais importantes meios de produção. Não, mas ele é um dos mais importantes meios para se produzir. Sim. Tá entendendo? Mas então, meio de produção. Agora, meio para se produzir, ele é um meio de produção. Mas é porque são duas palavras utilizadas, né? O meio de produção aí é um meio já produzido, ele já é uma riqueza, ele já é uma capacidade efetiva de produzir riqueza. E você acha que era um ponto que você sabe, que você já, é exatamente isso que vocês estão falando no chat. Você tá numa roda de amigos, você dá uma bola fora, mas daí fica vergonhoso demais você voltar atrás. Aí você vai dobrando a aposta de pirraça, tá ligado? Pra ver se alguém perde a paciência com você, te xinga, te humilha, pra você tentar sair como vítima, tá ligado? Tipo, mano, que merda que eu falei, mas eu vou dobrar a aposta. Eu vou ficar dobrando a aposta, eles vão perder a cabeça, vão me xingar e eu vou sair como vítima. Você acha que o cérebro de Einstein não é uma riqueza? Alguém tivesse acesso à inteligência de não. Porque tanto para o capitalismo não. Que Einstein foi levado para Inglaterra. Sim, mas pela riqueza que valia o cérebro dele. PIB inglês. Aí vai fazer o que com esse cérebro? Vai fazer o que com isso? Beijar? Tirar foto, postar no Twitter, no Instagram? Contabilizou o cérebro. Por isso, do Einstein. inclusive, que você tem o green card para cientista nos Estados Unidos. Claro, porque claro. cérebro vale muito dinheiro. Então. E é por isso que o Japão e os Estados Unidos são países tão ricos, porque eles investem em cérebro. Pois é, Léo, mas veja. Tá, mas daí o cara chega lá e não faz nada, e daí? Adiantou alguma coisa? Esse é um dos motivos da gente estar atrasado no Brasil, não dar valor para cérebro. Olha lá, ela já mudou de assunto, ó. Importante você coloca, olha só que legal. Quando Einstein inventou a relatividade geral, dando um exemplo, Sim. tá? Ou Inventou específico, não, né? criou, desenvolveu, descobriu. Aí, ó, peguei o Comuna! Ele falou inventou. Peguei o Comuna, seus QI de 83. Peguei o Comuna. Aê!
Comuna, errou! Isso aí, peguei o Comuna. Ele vai fazer só esse corte. Ele vai fazer esse corte e vai postar no Twitter assim, ó. Comunista com QI de 43. Atividade geral, dando exemplo. Sim. Tá? Ou Inventou específico. não, né? Criou, desenvolveu. Thunder for what? Thunder for what? Aí o comunista é humilhado em debate. 43 de QI. Descobriu. Como queira. Quando ele elaborou ela, né? quando ele elaborou a relatividade geral, geral, eu não tenho dúvida de que o que Einstein criou permitiu, no futuro, a expansão da produção de riqueza em áreas até então totalmente desconhecidas. Mas no momento que ele criou aquilo, não mudou nada. Tá? Inclusive, quando ele publicou, o PIB da Alemanha ou dos Estados Unidos continuou o mesmo. É só quando aquela ideia dele ela foi utilizada, produzindo coisas que se tornou viável a partir daí, efeito fotoelétrico, aí sim. Então, o que eu estou querendo dizer? Não estou reduzindo o papel do cérebro, ele é fundamental. Agora, ele é fundamental como uma condição. Ele é uma condição para a produção da riqueza. Mas você colocou ele uma não condição. é a própria riqueza. Não, isso é assim que que funciona na sociedade. Você colocou uma condição imediatista. De não valeu porque não Nossa, criou... tá não bom, sou eu tá que bom, coloco. tá é a sociedade bom. que coloca. Então, mas é que tá assim bom, que você é. fala demais, gurizão, você fala demais, tá bom, para de falar, para. Sociedade que existe. Quantos pintores que fizeram inúmeros quadros, Entendeu? esses quadros não valiam nada durante a sua vida. Sim. E depois que eles morreram, esses quadros valem milhões. São produtos, Sim. aumenta a riqueza do país Sim. e não criou valor imediatamente. Só Sim. por causa disso, o cara E não nem era um meio de depois. produção e não era um produto? E nem depois. Um quadro da Mona Lisa que custa, por exemplo, sabe-se lá quanto que custa o quadro da Mona Lisa? Vou chutar um valor aqui, até porque nem tem, ele não está à venda, né? Mas suponhamos que ele está no Vale, Louvre, sei lá, né? 100 milhões, sei lá. Seria bem mais que isso, eu acho. Mas suponhamos que fosse 1 bilhão o quadro da Mona Lisa, tá? O quadro da Mona Lisa foi produzido há séculos atrás. Sim. Ele não é nenhuma riqueza que foi produzida no momento. Uma pessoa que compra o quadro da Mona Lisa, essa riqueza foi produzida em outro lugar, ela só está transferindo o dinheiro para o Museu do Louvre. Uma diferença que o marxismo tem é o seguinte, a gente procura ver a concatenação desse processo. Entender como a riqueza é produzida, como ela se distribui no processo. Não é baseado em definições que eu fiz na cabeça não, entende? Cara, que é isso? Que humilhação, cara. Que humilhação intelectual, pelo amor de Deus, cara. Ó, pra uma pessoa ver o que? A gente viu 20 minutos aqui e ela disso ela falar, nossa, o comunista foi destroçado, aí esquece. Cara, isso aqui é humilhante, cara, de verdade. O abismo é assustador, cara. O abismo é assustador, cara. Nossa, tá bom. Sabe? Então, se você me perguntar, o quadro da Mona Lisa hoje, que é um monopólio, porque só existe um, tá? Ele pode ser precificado a valores inauditos? Pode. Agora, a riqueza da sociedade vai aumentar por causa do quadro da Mona Lisa? Não. Boa! Tá, a venda do quadro da Mona Lisa implicaria só na transferência de riqueza de um lugar para o outro. Ou seja, quem pagou pelo quadro da Mona Lisa transferia aquela riqueza dele, no caso, para o Louvre, que não Mas sei isso se não são vale os para qualquer proprietários. produto? Se eu faço uma cadeira, não então vale o cara pra também está qualquer produto, transferindo porque riqueza de um lugar para outro? Aquela cadeira, você não está transferindo, você produziu e trocou. Naquele caso é uma Isso. troca unilateral, no caso da Mona Lisa. O quadro também. Eu produzi e alguém Nas comprou. outras mercadorias, a troca não é unilateral, ela é sempre bilateral. Então, se você está pegando um dinheiro para poder comprar esses livros aqui, por exemplo, os anuários de Sim. Laese, né? O nosso camarada lá, como é que é o nome do deputado mesmo? Cristiano. Caporeso. Pô, vocês fazem livro para ganhar. É óbvio, meu amigo, nós vivemos nessa sociedade. Temos que sobreviver, vendemos mesmo. Né? Mas não ganhamos nada com isso não, mal pagamos. Vamos lá. Então, se a gente vendeu lá anuários do Laese, tá bom? Vendemos aqui não sei quantos anuários do Laese. Sim. O dinheiro com que isso aqui foi trocado, esse dinheiro vem de um outro processo de circulação. Por exemplo, que a pessoa pode ter vendido cadeira. Para Mona Lisa. Então, Exatamente o mesmo. calma, vou chegar lá, que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, no outro caso, o cara produziu cadeira. Ali está materializado na cadeira a riqueza que foi produzida, aqui está materializada a riqueza que foi produzida. Se na troca ela foi equivalente, ninguém passou a perna em ninguém, você simplesmente intercambiou uma riqueza que foi produzida com outra riqueza que foi produzida. O processo interno da distribuição é outra coisa, tá? Quem é o dono, quem fica com uma fatia, etc. Isso aqui Mona Lisa não, eu estou dizendo de forma categórica, foi produzido nada. O quadro da Mona Lisa não representa riqueza nenhuma produzida no século XXI. Quem pinta quadro, as milhares de pessoas que pintam Mona quadro, Lisa elas foi não pintada há produzem 400 valor. anos atrás. Não, mas que seja produzida, que tenha sido produzida há 10 Mas mil. o Qual é a valor, diferença? a gente contextualizar então. Independente, porque eu acho que é onde o Léo quer passar. Não é o quadro da Mona Lisa em específico. Qualquer Quem quadro. produz um quadro mas muda hoje e o completamente. cara que produz uma Sabe por quê? cadeira. Muda completamente. Qual é a diferença de fazer um A diferença quadro? é que o quadro da Mona Lisa, por ter sido do Leonardo da Vinci,
pintado quando foi, ele tem um valor pelo monopólio dele que não corresponde ao que ele foi produzido. Ele é um valor que é dado pelo que vale pela peça, pelo que ela significa. Pela exclusividade. Mas não, Essa sim. criação, A maioria dos quadros são monopólios. esse aumento, Sim, mas ele é um bem que várias pessoas querem, esse quadro, né? Que tem um valor histórico, simbólico, etc. Essa elevação que se dá pela posse exclusiva daquilo ali, do preço, não aumenta a riqueza da sociedade. Não. Então, assim, era muito fácil. Ela simplesmente faz com que o proprietário Pô, é igual dela eu que tenha tenho acesso... um Easy ali, ó. Eu tenho um Easy ali, um Easy 700 Malve. Quando eu comprei ele, eu paguei... Cadê? Vamos ver quanto tá custando. Easy 700 Malve. Não, eu já barateou? Deixa eu ver quanto tá custando. Eu lembro que quando eu comprei ele, cara, tipo assim, por um X... Porra, cara, 3 meses depois ele tava quase o dobro do preço, cara, porque não tinha mais onde comprar. Tinha as peças, não foi mais... 42. 3 mil reais tá custando aqui, ó. Eu achei. Eu paguei 2 mil. Não, paguei menos, cara. Paguei bem menos. Paguei quase o preço de venda dele. Acho que eu paguei tipo uns 1.500. Cara, um tesão de tênis. E não acha mais pra comprar. Quem tem, não quer vender. E quem não tem, quer comprar. Tá ligado? Ó, em algumas cotação aqui, ó, tá chegando a 6K o Malve. Imagina os outros modelos. Por quê? Porque não tem, cara. Mas assim, ele mesmo... acesso a mais recursos através daquilo ali. Quando você tem o monopólio de um elemento, e esse monopólio, as pessoas estão dispostas a gastar muito com isso, ela pode ser valorada para muito além do que aquilo ali efetivamente vale, em termos de riqueza produzida. Mas eu não sou um Da Vinci da vida. Eu só sei que se... Produz um monte de carro de quadro e coloca aí no mercado. Se você me der um carvão, sim, e eu pegar uma tábua no chão, eu consigo riscar um rosto com carvão e deixar um rosto bacana. Sim. Isso é uma obra de arte, teoricamente. É um produto. Sem custo nenhum de produção. Eu achei um carvão na rua e uma madeira e produzi um quadro. Sim, eu acho que é isso que o Léo quer saber. Esse produto isso é um produto? Isso não é um produto? Produtos são apenas são uma atividade. E você está recebendo por fazer essa atividade. Entendi. Né? O produto ele se separa da gente. Ele existe independente da nossa ação. No caso do serviço, a gente está vendendo a nossa ação. Não é possível que ele tá 30 minutos explicando a mesma coisa e eles não estão entendendo. O cara tá começando a ficar com raiva. Tô começando a me dar alergia já. Faz 30 minutos ininterruptos que ele tá falando a mesma coisa. Isso não é uma definição minha, é assim. Ok? Eu vou fazer uma aula qualquer, eu não recebo um produto chamado aula. Eu pago pelaquela atividade. O serviço eu pago pela atividade. Eu transfiro renda para a pessoa que fez a atividade, teria que transferir mesmo, deixando muito claro, pagando para aquela atividade que ela realizou. O produto ele se separa. Então ele pode circular, ele representa uma riqueza que pode circular independente da atividade. Dos cursos que a atividade está objetivada eles não lá. fazem essa definição de produto, serviço eu e tal. analiso o processo. Então, o marxismo faz o quê? Ele analisa o processo material, como ele é. Ele não fica criando definição para desenhar o mundo, você está entendendo? Tipo assim, vou criar aqui a definição de valor. Peraí, mas você está examinando o quê? Você pode usar a palavra valor em vários sentidos. Eu posso usar valor no sentido assim, coisas que têm valor para mim, né? Mas eu estou querendo entender a sociedade nossa. Sobre isso, valor no sentido de caráter, se eu gosto da pessoa, não gosto. Só que se nós estamos discutindo aqui, por exemplo, liberalismo, socialismo, eu estou querendo entender como a sociedade funciona. Ou seja, o que é valor para essa sociedade. Você acha o que constitui a produção de valor para essa sociedade. Você acha que a Apple, por exemplo, é uma empresa de valor? Mas o que você chama de uma empresa de valor? Ela produz muita riqueza, produz muito valor. Mas você está falando no sentido moral? Não. Valor de riqueza. Mas não é questão de eu achar, Ela produz, porque ela faz... Não é questão de eu achar. Ela faz muito do que você está criticando na Mona Lisa. Você acha que algum iPhone Eu não critiquei nada da Mona Lisa, eu só estou explicando que o valor com que o quadro da Mona Lisa é pago, em função do monopólio, não corresponde à produção dele. É que você falou que o quadro da Mona Lisa não gerou nenhum valor, que eu discordo completamente. Não, atualmente, na atualidade. Na atualidade. Sim, mas eu estou querendo dizer que se alguém pagar 500 milhões por ele... não gerou 500 milhões de riqueza na sociedade. É isso que eu estou dizendo. Então, e não fiz crítica nenhuma. Ele gerou algum valor. Ele gerou algum valor. Se esse valor está superfaturado... Lá 500 anos atrás. Ótimo. Mas o que você criticou nessa casa da Mona Lisa, alegando que ele não gera valor, é mais ou menos o que a Apple faz. Eu não fiz nenhuma crítica. Porque nenhum celular da Apple, se você pegar na análise dos produtos componentes... eu não fiz nenhuma crítica ao código da Mona Lisa. Só deixando claro. Eu só tentei explicar o processo de valoração do preço dela. Que não gerou valor para a sociedade. Na atualidade. Na atualidade. A compra e venda dela, hoje... não gera valor para a sociedade hoje. Só isso. Não crítica nenhuma. O processo é assim.
Porque a Tá? Apple, por exemplo, então, ela gera muito menos valor, então, do que o faturamento dela. Não. de Porque jeito nenhum. ela, por exemplo, sei, os celulares não dela sei. não vale o que ele vende. Por que ele vende o celular? Por que você diz isso? Se Porque você as pessoas compram o celular, muitos do que compram Sim. o celular da Apple, não é pelo valor dos componentes, pela qualidade da câmera, pela qualidade do celular. Você tem muitos celulares de outras Entendi. marcas que eles valem, do ponto de vista de hardware e qualidade, vale até mais que o Apple. Mas o cara tem que vender por metade, por um terço do preço, porque não tem o valor da marca. Então as pessoas Certo. compram pela marca, pela emoção, por tudo isso, que inclusive é o que dá valor pra Mona Lisa. Certo. Você tem uma marca, você tem um contexto histórico, você tem todo um contexto que dá valor. E é este valor que você disse que na Mona Lisa não tem valor. Não. Então o valor da Apple também não. tem que ser muito menor do que o que está sendo atribuído. Não disse isso, não. O mesmo desejo Não que disse, não. existe na Mona Lisa Existe na Apple. por ter Lógico, aquele na Mona produto Lisa, você tem um só. potencializado. Meu Deus do céu. Tem uma né? escala aí, É né? uma parada exclusiva. Isso, então a O gente que tem que eu recalcular o valor disse da é Apple. só o seguinte. O quadro da Mona Lisa, por ter Cara, não é possível. Até eu que sou um idiota, eu entendi o ponto desde o primeiro minuto, cara. É essa galera que vem nos comentários do vídeo falar que os outros têm o QI de 83. É essa galera aí. Pô, não é possível, cara. Não é possível que não entendeu até agora nada. ser produzido lá atrás, Sim. não constitui uma riqueza que foi produzida hoje. Sim. E as compras e vendas, só isso que eu disse. E as compras e vendas que acontecem no quadro da Mona Lisa hoje, independente do valor, são meras transferências de riquezas. Única e exclusivamente pelo fato de que o quadro de Mona Lisa não foi produzido agora. Os celulares da Apple são produzidos agora, tem uma escala de produção que está em ação, são riquezas que são produzidas hoje e são distribuídas. Se eles são vendidos acima ou abaixo do valor deles, eu até vou dar uma olhada aqui se eu consigo acessar as planilhas lá do Ilaes. Tem que virar a taxa de lucro da empresa. Nem sempre isso é verdade, tá? As pessoas tendem a achar, por exemplo, que uma Ferrari é vendida por um valor muito superior àquele que... Na verdade, não é verdade. É porque é uma produção artesanal, muitíssimo mais cara. Então, quando a gente vai analisar as lojas de Mas luxo... não justifica o preço. Calma. Quando a gente vai analisar as lojas de luxo, por exemplo, da França, Tá bom, o você rei fala das demais. lojas de luxo e própria Ferrari, não. A taxa de lucro dela é menor do que a dos outros montadores há muitos anos. Menor. Se ela tivesse vendido por um preço mais baixo, ela falia. Sim, mas Percebe? peraí. Então, Você veja, tá falando que o lucro em cima de uma Ferrari é menor do que de um Citroën, por exemplo? Muitas vezes sim. Não, em cima do carro de jeito nenhum. Você pode falar em cima da empresa. Porque tem um custo operacional também, Sim. de propaganda e tudo. Se você É. considerar o conjunto dos custos que ela tem, do custo de produção e o custo operacional, de propaganda, administração, venda, pode ser. Inclusive, que salvo engano, a Ferrari ela tem uma taxa de lucro. Vou ver se eu consigo acessar aqui e O conferir. percentual da Ferrari é bem mais baixo que do Citroën. Mais baixo do que o dos percentual. empresas normais. O que a Citroën ganha é mais, porque ela produz muito mais carro, mas o valor por carro a Ferrari ganha mais, muito mais. Léo, enquanto eu procuro aqui, cara, eu vou pegar essas empresas aqui e ver se eu consigo acessar esse drive Legal. por aqui. Mas aí eu te peço para você responder aquela pergunta que eu fiz no começo. Como seria possível o Brasil se desenvolver? Aquela pergunta lá. Não, vamos fazer um corte aqui, vai. Vamos, depois na volta react. Que esse eu tô, olha, eu nem trem de perna cansou igual isso aqui. Correr 5 km em jejum, no sol quente, treino de perna, fazer 10 horas de churrasco. Cara, não cansa igual isso aqui. Isso aqui esgotou, ó. Depois vocês falam que react não é trabalho.